Olá, pessoal do terceiro ano, mais uma devolutiva, essa de número 14, referente à semana de 3 a 7 de agosto. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela para que a gente possa falar sobre ela. Já deve estar aparecendo para vocês o roteiro de atividades. O conteúdo era sobre a África, a distribuição regional e espacial dos países. Eu coloquei para vocês um mapa aí, inclusive tirado lá do aplicativo do CMSP, sobre a partilha da África no século XIX. Como vocês podem observar, tem duas representações de mapas aí, uma de 1880 e uma de 1913. Tá? E segundo as legendas, né, vocês podem, e as divisões territoriais, vocês podem observar a quem pertencia esses territórios e a quem eles passaram a pertencer. Depois, observando aqui a cor da legenda e lendo, vocês podem observar e ver a quem pertencia e a quem passou a pertencer. Depois de partilhada e tudo mais. Né? Vocês já estudaram isso em outros anos, até mesmo nas aulas de história do ensino fundamental. Vocês devem se lembrar disso. Tá? Na sequência, eu coloquei para vocês a leitura de um texto, a Partilha da África. Ele começa assim: a Partilha da África é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano durante o século XIX e que finalizou com a Conferência de Berlim. Tá? Então, o outro parágrafo diz o seguinte: com o crescimento econômico da Inglaterra, França, Reino Unido e Itália, além do Império Alemão, achou aqui, esses países quiseram avançar sobre a África em busca de matérias-primas para suas indústrias, porque eles estavam se desenvolvendo nessa época, né? Foi justamente ali na segunda Revolução Industrial, então eles passaram a utilizar a energia elétrica e precisavam de carvão também, né? Então eles precisavam de matérias-primas para poder continuar o seu desenvolvimento. E nesse período eles avançaram sobre a África justamente para explorar os recursos naturais minerais que esse país tinha, esse continente, aliás. Aí eu coloquei como ocorreu ali, ó. Países como Portugal já se encontravam no continente, no continente africano, desde o século XVI. Utilizavam a África como fornecedor de mão de obra escrava. Não só Portugal, como, né, outros países. Num comércio lucrativo em que participavam Inglaterra, Espanha, França e também a Dinamarca. A expansão europeia para o continente africano, no século XIX, foi justificada para a opinião pública daquele país com a necessidade de civilizar esse território. Então, eles justificavam para a população lá, né, que eles precisavam ir para a África para civilizar aquele país. É um discurso que ainda hoje é utilizado, né, principalmente lá nos Estados Unidos, para a opinião pública, dizendo que eles vão lá acabar com a guerra nos outros países, apaziguar a guerra. Né? No século XIX, existia a crença na superioridade de raças e de civilizações. Teorias como o positivismo, o darwinismo, elas colaboravam, né, para essa ideia se difundir naquela época. Assim, era necessário fazer com que os africanos, está no texto aí, ó, atrasados, segundo os moldes europeus, fossem civilizados. Para o europeu, era preciso salvar o africano da selvageria, do atraso e das práticas que eram tidas como condenáveis pelo velho mundo, né, pelos países da Europa, por exemplo. Esse tipo de comportamento imperialista embasou o mito do fardo do homem branco e também da eugenia. Tá? Então, esse texto é um texto que já apesar de curto, já nos provoca a refletir e pensar, né? A visão do colonizador europeu, né, sobre o continente africano. Foi para aquele continente para explorar os recursos que eles tinham lá, dividiram o continente segundo a sua vontade,
partilharam sem se preocupar com nada, com os povos que já existiam lá, assim como foi feito aqui no Brasil, um pouco antes, mas eles fizeram lá, não se preocuparam com as tribos, com os povos que viviam lá, com a cultura, a linguagem, nada do que eles tinham. Né? Parece que a história se repete, não, ela se repete, né? Só em um continente diferente. Então, exploraram, dominaram, dividiram entre si, né? Como pode ser observado nesse mapa aí, ó, com o título de neocolonização, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, tudo que está em azul passou a pertencer à França, né? Aqui, nessa cor, Reino Unido, em laranja, Espanha, Itália, assim, né? Se seguiu. É interessante, pessoal, refletir sobre essa questão, né? E acreditar que eles estavam indo para a África, se é que acreditavam nisso de fato, né? Eu até acho que acreditavam, para civilizar esse território, né? Sem se preocupar com a cultura daquele povo que morava ali, né? Sem se preocupar se estavam prejudicando aquela região, aquele povo. Eles queriam impor a sua vontade, né? E isso fizeram. Foram para a África, exploraram, dividiram, né? E ainda exploram, tá? Muito explorado, inclusive até hoje. E aí tem a fonte, onde eu teria o texto, para vocês podem pesquisar com mais calma. E proponho para vocês algumas questões, alguma atividade. Essa bem simples. Quais potências europeias tiveram domínio sobre a maior porção do território africano? Então, é só olhar aqui na legenda, olhar a cor, é uma atividade bem fácil. E colocar aqui, tá? Depois, explique qual o motivo justificado para a colonização do continente africano. Já falei agora sobre isso. Qual o motivo eles usavam para justificar a colonização? Para invadir aquele continente, tomar posse, explorar e dizimar o povo, né? Se não física, mentalmente. Culturalmente também, né? E aí, então, mais uma questão. A divisão do continente africano, com as configurações que foram dadas, essas aqui, pelos colonizadores, causou algum problema para o povo africano? Explique isso. Essa daqui é provocativa, porque eu espero que vocês pesquisem melhor na internet. E essas divisões, conforme foram feitas pelos europeus do continente africano, em alguns casos até com a régua, né, que é uma divisão posterior a essa, que consta nesse mapa de 1913, dividiram tribos, ou às vezes várias tribos, e uniram outras que foram obrigadas a conviver no mesmo território, com culturas diferentes e tudo mais, causando muito conflito, que existem até hoje. Tá? Esses conflitos continuam, justamente em função dessa divisão, da imposição de uma língua que não era a nativa da região, por exemplo, de uma moeda e tudo mais, né? De uma forma de viver. Então, pesquisem um pouco mais sobre isso na internet. Se quiserem, podem me mandar mensagem no WhatsApp, no particular, conforme as dúvidas forem aparecendo, e respondam isso aí. A divisão do continente africano, com as configurações que foram dadas pelos colonizadores europeus, no caso, elas provocaram algum tipo de problema para o povo africano? Ou não causaram problema nenhum? Aliás, o homem branco até hoje não se acha superior, acompanhando os relatos do que vem acontecendo hoje, mesmo no Brasil, né? Ou esses movimentos que nós andamos observando aí pela internet, nas redes de televisão, lá nos Estados Unidos, onde a polícia massacra o povo negro, por exemplo. Então, será que essa mentalidade, essa ideia de superioridade branca acabou? Ou o homem branco continua se achando superior ao negro? Reflitam sobre isso. Um abraço e até o próximo roteiro.